Primeira pergunta, como foi a minha praticagem? Minha praticagem foi parte na cabotagem, parte no longo curso, num navio graneleiro, falecido Frota América. Falei, não, ele não existe, Frota América, ainda está rodando por aí. Velhinho, caidinho, mas ainda está por aí. Basicamente, transporte de granel. Praticamente a minha vida toda foi em cima do granel. Tive uma passagem muito curta na carga geral. A carga geral já estava praticamente desaparecendo, mas ainda peguei essa época. Mas a minha praticagem foi basicamente, eu estou me referindo à minha segunda praticagem, né? Porque na nossa época, há 20 e poucos anos atrás, você tinha o PIM, que era um período de 3 meses embarcado, que era no meio do curso, que era para o aluno tomar ciência, sentir o que era o drama. Após a formatura, aí sim que vinha a praticagem propriamente dita. 6 meses, tanto para nós quanto para máquinas, onde você tomava realmente, botava realmente a mão na massa. Quando eu fiz a minha praticagem, o imediato chegou para mim e falou o seguinte: olha, você vai tirar o meu serviço, tanto em viagem quanto no porto. Voltei para ele e falei, tudo bem, concordo com o senhor, mas eu, infelizmente, estou meio cru ainda, não tenho muita experiência, não tenho muita prática, porque eu tirei serviço sozinho. E ele virou-se para mim e falou o seguinte: bom, foda-se, porque o Estado pagou para você se formar. Então você tem mais do que a obrigação de saber fazer o seu serviço. Diante daquele choque, eu tive que então começar a fazer tudo sozinho. Só no primeiro dia de navegação que ele ficou algumas horas no passadiço, quando ele viu que estava mais ou menos familiarizado, não era tão cru assim, porque já tinha uma experiência anteriormente com o PIN. Ele então, bom, você está safo, bom serviço e boa navegação. Desceu. E os 8 meses e meio de praticagem, que a minha praticagem se estendeu um pouco mais, porque o navio atrasou para retornar ao Brasil, foram feitos praticamente sozinho no passadiço. Então, pegar a posição, pilotar, navegar, observar, manobrar quando o navio se aproxima, se afasta, manobra de entrada e saída no canal do Panamá, toda aquela navegação pelo mar, como é que se chama aquela área? Pela bacia de Galveston, né? E Galveston tem uma área ali no Golfo do México só de plataforma de petróleo. E é tanta plataforma de petróleo que o espaço para você navegar é praticamente um canal, um canal balizado, no meio das plataformas, em pleno mar aberto, mas existe. Tudo isso eu fazia sozinho. E com bem menos recursos que você tem hoje. Como eu lhe falei, nessa época você não tinha um DGPS, um GPS que te desse a posição em tempo real. Você tinha que pegar 2, 3 plataformas, fazer a marcação. Uma vez ou outra que o satélite te dava uma posição que não era confiável, podia ser muito bem uma posição bem errada. Então tinha-se que ter um cuidado, uma atenção maior. A nossa preocupação, hoje em dia, o GPS ele criou essa falsa sensação de segurança. No meu tempo não, no meu tempo era quase tudo observação de terra, marcação, uma vez ou outra posição astronômica, então você tinha que ter um pouco mais de cuidado na hora de você tirar a sua posição, na hora de você... A responsabilidade também era grande. No porto eu acompanhava toda a carga e descarga, auxiliava o marinheiro para abrir e fechar o porão. Sempre que tinha algum tipo de recebimento de material, eu tinha que ir lá, acompanhar, conferir, checar e reportar tudo imediato, né? Porque estava fazendo o serviço dele. Então, obviamente que eu tinha que fazer bem feito, passar para ele bem feito essa situação. E, por fim, o mais importante que eu poderia colocar dessa praticagem, no caso estou englobando tanto o PIN quanto a praticagem, é que a parte mais importante, todo oficial, seja de náutica, de máquina, o que quer que seja, a parte mais importante é a sua ética profissional. Ética profissional são 2 regrinhas básicas. A primeira delas, se você não pode falar bem de um colega, prefira o silêncio, não fale nada. E se você pode fazer alguma coisa, procure fazer sempre sem atrapalhar o seu colega. Procure fazer o seu trabalho sem prejudicar o trabalho do outro. Certas coisas também você tem que saber que são básicas na vida da gente. Se você vai elogiar um colega, um subalterno, o que quer que seja, procure fazer sempre esse elogio em público. Sem muita puxação de saco, apenas de uma maneira polida, educada.
E se você tiver que criticar, chame ele num canto, critique, explique o que está acontecendo e sempre também de uma maneira educada. O que eu tenho notado que falta muito hoje em dia, não sei se é uma falha de escola, ou se é uma falha da faculdade, da sociedade em geral, é que as pessoas não têm muita ética profissional. Se elas tiverem que falar mal de alguém, ou criticar, ou questionar, ou prejudicar o colega, fazem isso sem a mala maior, sem cerimônia. Não é uma atitude correta. Correto é você fazer o seu, respeitar o seu colega e com o devido silêncio. Porque isso daí cria a bordo um ambiente de trabalho mais sadio, mais fácil de você levar. Quando você vive no meio de um ambiente de picuinhas, num ambiente que tem muita gente que quer aparecer, que quer mostrar aquilo que não é, você acaba criando uma convivência muito difícil. Essa convivência difícil, ela se deve mais ou menos, talvez porque a nossa sociedade hoje em dia não existe mais uma privacidade. As pessoas não têm mais privacidade, as pessoas não têm mais nem liberdade para se expressar direito. A realidade está hoje em dia que nós estamos vendo. Então acarreta que a pessoa começa a perder um pouco a noção do certo e do errado. Tantas pessoas fazendo a coisa errada, você pode pensar que não, vou fazer errado também, porque está todo mundo fazendo errado, por que eu vou começar a fazer certo? Mas não é assim que a coisa funciona. Pelo menos para mim não é assim que a coisa funciona. Eu procuro sempre calcar o meu modo de trabalhar dessa forma, procurando fazer o meu serviço, não prejudicando o do colega e evitando de criticar, evitando de falar mal, tentando ser o mais ético possível. A ética na nossa profissão está em falta, mais do que profissionais, está nos faltando aí bons profissionais de berço, profissionais que já tragam de casa essa convivência sadia, essa forma de convivência sadia. Isso é válido? Sim, é válido sim. Porque o oficial, ele é sempre um exemplo, um espelho. Nós somos muito mais cobrados do que elogiados. Nós somos muito mais colocados contra a parede do que recebamos algum tipo de regalia ou facilidade. Então essa situação que a gente vive é uma situação difícil. O marítimo, o mercante, não é um militar, ele é um civil. Ele trabalha num ambiente bem hierarquizado, bem dividido. Então saber reconhecer essa hierarquia, quem faz o quê, quem manda em quê, quem está responsável por alguma coisa, é importante. Justamente para você não passar por cima do serviço do colega. Eu embarquei em navios que você tinha um quadro lá, no quadro de aviso, assim, funções do primeiro oficial de náutica, funções do comandante, funções do marinheiro. Pode parecer até uma coisa, pô, isso é chovendo molhado, não tem necessidade dessa redundância toda. No fundo tem. Porque eu já testemunhei, já vi colegas, né, se é que pode se chamar de colegas, que simplesmente você começa a fazer um serviço, não chegou a fazer ainda, ele vai na sua frente, faz o teu serviço, depois chega para o comandante, ó, comandante, o serviço que o fulano não fez, eu fiz, olha lá, está feito. Esses maus exemplos é que o comportamento de cada um, se já quiserem começar a mudar isso daí, é o comportamento de cada um que vai somar para começar a reduzir isso daí. Porque se você cria um ambiente de desconfiança, se você cria um ambiente não muito sadio, desconfortável para trabalhar, cria também, indiretamente, uma desunião de classe. Aí você vê aí o armador fazendo o que quer, aprontando o que quer e bem entende, e a classe desunida. Marítimo hoje está sendo visto, até pelos profissionais mais antigos, que já estão no mercado de trabalho há mais tempo, uma visão, assim, como é que eu vou dizer, mais mercenária. Ou seja, vou trabalhar numa determinada empresa, apareceu uma oportunidade de trabalho. Ah, mas está pagando pouco, o outro fulano me falou que a empresa está pagando melhor, então eu vou sair daqui e vou para lá. É uma coisa, às vezes, até desagradável. Não que a pessoa não tenha que procurar uma colocação melhor no mercado de trabalho. Mas nós, por sermos profissionais ligados ao mercado privado, mercado de trabalho privado,
gente tem que tentar assumir ao máximo a identidade daquele lugar que você está trabalhando. Como se fosse um jogador de futebol. Ah, eu torço pro Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, não importa. Você, a partir do momento que você está jogando no outro time, tem que literalmente vestir aquela camisa. Abraçar aquela causa. Senão você... Ah, estou jogando muito bem, daqui a pouco... não, vou para outro. Não sei se é bem por aí que a banda toca. A gente tem que procurar melhorar o salário? Tem. Mas, de repente, o caminho mais correto seria, bom, já que eu vou querer crescer nessa empresa, eu quero melhorar, o que eu quero para mim? Qual é a minha proposta de trabalho? É ficar 1, 2 anos viajando, sair, depois tentar conseguir outra coisa? Não, acho que, de repente, se você quer entrar para uma empresa, crescer, bom, vou começar como oficial de náutica, vou crescer para depois chegar imediato, comandante, nisso eu vou procurar fazer os cursos, me inteirar do funcionamento da empresa, procurar não gerar despesas desnecessárias, não gerar prejuízos desnecessários. Esse é o comportamento que todo praticante tem que assumir. Hoje você tem na Bacia de Campos mais de uma centena de praticantes. Talvez muitos deles tenham essa mentalidade, entre aspas, mercenária. Não, só vou ficar aqui só para ver onde é que paga mais, onde é que paga menos. Ou aquele que não, realmente já estou praticando há um bom tempo aqui nessa empresa, seja ela qual for, a CBO, Nascam, Maestro, o que quer que seja. Então eu vou procurar abraçar, vestir essa camisa, fazer carreira, mesmo que lá depois, por algum motivo, você tenha que sair dali. Mas aí já é uma outra história. Nesse meio tempo você abraçou aquilo dali. A melhor empresa para você trabalhar é justamente a que está te pagando. Ah, mas a outra empresa tal paga mais. Sim, paga mais, mas eu não estou lá, eu estou aqui. Então eu tenho que procurar me adaptar à situação que eu estou levando, à vida que eu estou levando.